Fala aí, pessoal da Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribani e você está na Filodoxia para um review aí, assim, primeiras impressões. Tem um vídeo aqui no canal já antecipando na semana de estreia sobre Deadpool 1, Deadpool 2. E assim, tem muito apelo à questão da nostalgia, à questão do hype. Óbvio, tem cena pós-crédito, tem toda uma ligação aí. A ideia do Jesus da Marvel não é tão estranha, não. Tem uma ideia de um reboot, tem uma ideia de trazer os X-Men e todo o escopo dos Vingadores, inclusive. Tem até talvez uma semelhança aí entre o Hugh Jackman e o Robert Downey Jr. em termos de papel. Parece que... Breaking News, Robert Downey Jr. acaba de ser anunciado como variante. Tony Stark será Doutor Destino em nova saga, assim como os irmãos russos retornam. A ideia de variantes iniciada em Loki, reforçada em Deadpool, seguirá forte para eventualmente, junto com Jesus, ser o novo Cristo, Messias e Salvador da Marvel. O Ryan Reynolds sai um pouco de cena e joga mais pro Hugh Jackman aqui. Mas vamos discutir melhor lá no estúdio, porque eu preciso organizar melhor as ideias, assim. É um filme de 18 anos, é um risco, assim, é uma aposta de risco. Não é subversivo, como eu digo lá no vídeo que eu fiz anteriormente aqui, mas é um filme que subverte dentro do possível, dentro do esperado e, assim, acho que entrega bem o que você está esperando. Talvez tenha ou necessite de uma segunda, terceira visada, caso você goste de assistir mais de uma vez. Vi dublado. Aliás, o Chris Ferrer, muito bom trabalho, dublou lá na animação, né, no X-Men, e aqui faz um bom trabalho. Ele bota um metálico na voz, bota um arranhado que lembra um pouco o Vardavi de vez em quando, então tá valendo a pena, mas bora lá pro estúdio. Good morning, Goldie. Mal acordei, já estamos aí. Vou fazer isso até 90 anos, ô seu algoritmo? Tem muita coisa pra gente conversar. Bora lá. Antes que o fim das leis trabalhistas, CLT, a nossa saúde mental, o etarismo, o sexismo acabe com a nossa vida, deixa seu like maroto, se inscreva no canal. Caso ainda não tenha se inscrito, se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar, que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Vamos nessa, porra! Vamos nessa, porra! Bom, e pra gente continuar, eu quero já deixar claro aqui que esse vídeo não tem spoiler, além do muito já divulgado aí nos trailers, etc. O vídeo sem spoiler vai ser na semana que vem. Já tem um vídeo aqui no canal que eu antecipo muita coisa, falando do Deadpool 1, Deadpool 2, a questão da libido, do erótico e etc. Dá uma olhada aqui no card, tá um vídeo muito bom, que eventualmente até o YouTube, TikTok e tudo mais esconde esse vídeo. Dá uma olhada aqui no canal. E já vamos começar logo pensando para além do filme. Crítica com spoiler, sem spoiler, tem um monte aqui no YouTube. Mas assim, mestre em filosofia, amiga band, estudante de psicologia, tem poucos por aí. A gente pode discutir bastante coisinhas gostantes, coisinhas gostosas. Tô com a garganta seca, dá pra ficar molhadinho, então vamos botar ali logo um Momento filosófico. Bom, pra gente começar, Karl Marx. Ah, meu Deus do céu, que nervoso, né? Eu queria chamar aqui Karl Marx para falar dessa questão da alienação do trabalho. Acho que é interessante a gente pensar, por exemplo, aposentadoria, né? Direitos trabalhistas, como que os artistas da indústria cultural de Hollywood têm muitas referências, né, a filmes que aconteceram, que não aconteceram, personagens, atores que foram esquecidos. É muito mais um filme sobre bastidores e tudo mais, então acho que tem uma perspectiva aqui do trabalhador, né, o trabalhador da indústria, o trabalhador que tem ou não o direito de se aposentar, como fica isso na era das mídias digitais, do algoritmo. Acho que dá pra gente pensar junto com o Karl Marx aqui, a gente pode chamar eventualmente também Platão. Sim, Platão, talvez até Hegel, né, que dialoga com Marx, mas na ideia de dialética. Sim, aqui você tem o ketchup e mostarda, né, Wolverine e Deadpool, numa ideia de dialética. Essa dialética, essa díade entre uma pessoa que se esconde eventualmente atrás da cocaína, outro que se esconde atrás do álcool. E aí, parênteses aqui, né? É válido pensar como a pior droga de todas, por estudos e vários deles, o álcool é permitido, né? Você não vê o Deadpool usando cocaína, mas você vê o Wolverine usando álcool e muito álcool. Essa perspectiva da aceitação social do álcool e como ele é uma droga socialmente aceita e até eventualmente incentivada é uma coisa bastante curiosa da gente pensar. Voltando aqui à questão da dialética, né? A gente pode pensar tanto em Platão quanto em Hegel, né? A ideia dessa díade, né? Desses opostos que se complementam, dessa ideia de você ter uma extroversão e uma introspecção. Dentro dessa lógica dos dois personagens aqui, um complementa o outro. E nesse sentido, a gente pode chamar também Jean-Paul Sartre. Sim, Jean-Paul Sartre, para a gente pensar uma
concepção de existencialismo. Não importa o que ficou para trás, o que importa é o que eu faço com o que a vida fez de mim. Nessa noção aqui sartriana, né, do existencialismo, tem uma aura assim que é interessante do caráter do herói, né, daquilo que forma o herói. Jean-Paul Sartre ajuda a gente a pensar nessa lógica de que não importa se eu nasci preto, branco, pardo, etc., sem parar, parênteses, sem ficar no discurso da meritocracia, etc., tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Ser mulher, negra, periférica, homem branco e tudo mais, tem já seus privilégios de ponto de partida. Mas voltando a Sartre, dentro dessa lógica aqui, o que você faz com o seu câncer, no caso do Deadpool? O que você faz com a sua amargura e o seu ressentimento, no caso do Wolverine? E como a gente pode ressignificar e utilizar essas questões para afirmar a nossa vontade de potência, como diria Nietzsche, por exemplo. A ideia da gente afirmar ser nosso próprio super-homem, nosso próprio Ubermensch. Ter uma afirmação positiva da vida. Não se apoiar no vício ou se escorar nesse esquecimento que traz aí as questões do trabalho, por exemplo, ou ao próprio uso de álcool e etc. Viver uma vida não vivida, né? Como o Wade faz um pouco, né? A ideia de ser um trabalhador comum, um trabalhador qualquer. E aqui acho que Nietzsche ajuda também a gente pensar nessa perspectiva da vida não vivida, da vida inautêntica. E para fechar esse momento filosófico, vamos a uma última questão. Fechar nessa linha marxista, vamos para a Escola de Frankfurt. Poderia chamar vários, mas vai aqui Theodor Adorno. Poderia ser Theodor Adorno, Marcuse, Horkheimer, Walter Benjamin. Mas essa ideia da Hollywood, né? Essa ideia da indústria cultural, o hype, a ansiedade, coisa que eu falo lá no outro vídeo, né? Essa produção em massa, produções e pessoas sendo descartadas, renovadas, jogadas fora, essa massificação da cultura, o hype. Você não só vê o filme, você veste o filme, você compra uma caneca, você compra um boneco, tem um merchandising e etc. E como tudo isso tem a ver com vidas, com pessoas. Isso leva a gente a pensar, para quem viu o filme, né, aos créditos do filme, né, tem uma questão afetiva, né, a gente pode pensar em estúdios como a Fox e tantos outros, em pessoas que dedicaram suas vidas, o seu trabalho àquela produção, aquele filme, aquelas histórias, e são descartadas, jogadas fora, séries canceladas e tudo mais. Como que essa indústria cultural trabalha com a nossa ansiedade, com essa ideia de hype, eventualmente com nossa frustração, trabalhando até e impactando talvez na saúde mental de trabalhadores, dessa mesma indústria, do público e tudo mais. Então a ideia de cultura de massa, indústria cultural, dentro dessa perspectiva aqui da Escola de Frankfurt, ajuda a gente a pensar o filme dentro do filme, para além do filme, que é um filme muito para millennials, né? E falando de millennials, bora lá voltar pra crítica. Agora sim, Sean Levy, ou Sean Levy, parceiro aqui de Ryan Reynolds e tantos outros filmes, né, produtor e tal. Acho que aqui o filme tem um problema e um mérito, talvez, né, que é o mesmo que acontece lá no Deadpool 2, né? O filme, pra mim, tem um tripé. Se apoia em 3 questões aqui: nostalgia, carisma e trilha sonora. A trilha sonora é muito bem utilizada aqui, nada Guardiões 3, nada assim nesse sentido, mas ela é muito bem utilizada, ela é muito millennial, né? As coreografias, os cortes, as set piece, mas por vezes parece que o filme para fazer uma sketch assim, fala de resgatar ou salvar ou dar um momento final para alguns personagens, mas acaba não fazendo isso. Tem um momento muito interessante de ação, meio que, né, num traveling assim, né, que lembra um pouco os jogos beat'em up de colegas 2D e tal, sem entrar em terreno de spoiler, que é bem interessante, né, que é uma coisa bem assim, a câmera passando. Gostei, achei um dos momentos mais criativos, muito bons fanservices assim, cameos, né, aparições. Então, como eu falei, né, é o carisma, sobretudo ali, é o apoio, é o coração que funciona, que é o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman. Hugh Jackman e Ryan Reynolds funcionam muito bem juntos, como eu falei, do carisma, né, dessa identificação, né. A divulgação aqui no Brasil foi muito interessante, tiveram no Podpah, em tantos outros lugares. Então tem esse carinho pela pessoa. Então pessoa se confunde com personagem. Deadpool só há um, Wolverine só há um, no sentido assim, do mundo externo, né. Lá dentro a gente tem vários Deadpools, tem esse multiverso pra fazer uma ceninha lá e tal, etc. Mas o filme também sofre com um problema lá da greve dos roteiristas, né? Você vê que era uma história, vira outra com a entrada do Hugh Jackman. Sofre do problema dos outros 2 Deadpools que são, ou que é, o antagonismo, né? A Cassandra aqui talvez seja o melhor, mas eles dão alguns retcons aqui, tanto na AVT, na TVA, né? A questão de você ter ou não visto Logan e Loki, etc. Uma autocrítica com relação ao multiverso e tudo mais, mas fica algumas coisas convenientes. Porque o Deadpool, como tem a ideia dos portais e alguns MacGuffins, e tudo sendo criticado ou brincado na ironia dentro da própria metalinguagem do filme, mas isso não exclui o fato de que é uma linha
é frágil para um playground, para uma brincadeira entre amigos e etc, né? Mas assim, o filme funciona bem. A dublagem, eu vi dublado, uma primeira visada, a dublagem tá muito boa, gostei bastante, tá bem modulada. Luis Ferreira, que é a voz clássica do Stallone, dublou o Wolverine lá nas animações também, né? E é uma voz que ele tentou, e ele tem mesmo, né? Vamos nessa, porra! Aquele arranhado, aquele metálico que lembra o Isaac Bardavi, saudoso e querido Isaac Bardavi. Oh, my love. Don't you think I deserve an Oscar? Meu amor, você não acha que eu mereço um Oscar? Sim, claro que você merece um Oscar. Obrigado. Uau. Pra quem não sabe, trabalhei algum tempo na dublagem, cara, muita gente boa, assim, toda a equipe da dublagem, toda a dublagem, e aí a gente pensa também em trabalhadores, né, inteligência artificial, você tem aí propagandas de investimento com Will Smith já usando, por exemplo, a ideia da inteligência artificial para terminar com a dublagem. These can go, right? Ah, sim. Bem melhor agora. A Nômade usou tecnologia para me fazer falar português. Puedes usá-lo para visitar uma vinícola na Argentina, regarder a grande competição a Paris, soste Nihon de Kaimono Suru Tokimo. Para me fazer falar tantas línguas diferentes, foi preciso um pouco de inteligência artificial. Né, regulação das mídias digitais e também da IA. Tudo isso entra no escopo também aqui, né? Eu quero a dublagem viva. Eu sou a Flávia Salina. Eu sou a Flora Paulista. Eu sou o Pedro Alcântara. Eu sou o Ricardo Chinese. Eu sou a Gabi Milani. Eu sou o Renan Freitas. Eu sou o Ricardo. Eu sou o César Marques. Eu sou o Manolo Reis. Eu sou o Márcio Simões. Eu sou o Mário Jorge. Mas, gente, eu sou a... Agora eu entendi! Bom, então por isso tudo, a minha nota para Deadpool e Wolverine é nota 7.8. É um filme bom, que se apoia nesse tripé de nostalgia, carisma, música e edição, mas nem sempre funciona muito bem nas cenas de ação, o CGI às vezes é orgânico, outros não. As tiradinhas convencem, mas é um filme sim que vale a pena ser visto nos cinemas e que é o divertidamente dos adultos ou divertidamente das crianças que vivem dentro dos adultos e os adultos vão ver... Enfim, você entendeu, né? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, dá uma olhada no outro vídeo e se liga no próximo que vai ter spoiler. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.